Você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total. Analisando a dinâmica do problema agora, né, do sistema massa-mola-amortecedor, nós temos o objeto de massa M, que a ele acoplado nós temos uma mola e um amortecedor. A mola tem constante elástica K e o amortecedor tem constante de amortecimento B. E esse corpo ele é puxado para frente, né, seguindo a relação x de t, né, de acordo com o eixo x. Então, podemos definir como dinâmica do problema, primeiramente, a força que rege a mola, que é menos K vezes X, e a força que rege o amortecedor, que é menos B vezes X, ponto, como está descrito aqui embaixo. E a gente tem que o somatório das forças envolvidas, de acordo com a segunda lei de Newton, é m vezes x, dois pontos, né? Que é massa vezes aceleração. Então, como nós temos duas forças aí envolvidas, né? Forças de relações constitutivas, que é menos kx e menos bx ponto. Então, nós vamos fazer a soma dessas forças e vamos também somar com a força que é impressa sobre o objeto, fazendo com que puxe o objeto para frente. Lembrando que como essas forças são forças de relações de restituição, então quando a gente puxa o objeto para frente, essas forças atuam no sentido contrário, o que dá a elas esse sinal negativo. Agora nós vamos colocar aqui qual é o prompt de comando da simulação do sistema massa-mola-amortecedor, nesse caso utilizando dois corpos massivos, né? Então, primeiro a gente define a função derivada, né? Com as variáveis t, x, a massa do corpo 1, massa do corpo 2, a constante elástica da mola, c e u. C, no caso, seria o fator de amortecimento, né? A constante de amortecimento. Então, a gente calcula o valor da velocidade V1 igual a x de 1, V2 igual a x de 2, o x1 um x de 3 e o x2 um x de 4. Então, a gente tem uma derivada de 1 a 1, né? Que vai justamente nos dar o valor da velocidade do bloco 1 em metros por segundo. A segunda de 2, 1, que é justamente o valor da velocidade do bloco 2, também em metros por segundo. Depois a gente vai fazer a análise da posição do bloco 1, que é o dx de 3, 1, e depois da posição do bloco 2, que é o dx de 4, 1. E aí a gente finaliza nosso prompt de comando. Construindo o diagrama de blocos através do Simulink, nós primeiramente definimos essas variáveis, né, acrescentando valores iniciais para a massa, para a constante do amortecedor e para a constante da mola. E através disso a gente utiliza as operações necessárias para chegar no final e simular mais ou menos como é que funciona o tratamento desse tipo de função, que é exatamente como nós acabamos de obter agora através desse fluxograma, como é mostrado a seguir. Fazendo as substituições dessas variáveis com atribuições desses valores iniciais, nós conseguimos fazer algumas inferências em relação ao gráfico gerado em torno do valor da variável x, né, que é justamente o eixo que foi escolhido, o eixo horizontal, de variação da posição da mola e do amortecedor devido ao esticamento do bloco por uma força F de T, né? Então a gente consegue perceber que com o passar do tempo há uma estabilidade, né, em que essa função ela tem um formato assintótico, né, tendendo sempre para um único valor, que no caso será um valor de estabilidade que é o zero. Então, com o passar do tempo, existe uma estabilidade, porque mesmo devido à atuação da inferência de uma perturbação, né, de uma força externa sobre o sistema, com o passar do tempo, o tipo de oscilação acaba chegando à oscilação mais harmônica. Já nossas reações de corpos rígidos, pelo nosso script, a gente consegue perceber que a gente tem que definir também o valor das massas envolvidas, né, M1 e M2. Essas massas, elas necessariamente precisam estar no SI, o que é o sistema que a gente tem considerado como parâmetro também. A gente define o valor de K, o valor da força externa e também define o valor da constante de amortecimento, né? E através disso a gente consegue determinar o valor das velocidades de cada corpo e também das posições de cada corpo. E aí a gente consegue plotar uma figura referente justamente ao processamento desses dados no Simulink. Enquanto
você se esforça pra ser um sujeito